Olá, esta é uma aula do curso básico de acionamentos eletrônicos. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula vamos estudar os motores elétricos de corrente contínua sem escovas. Os motores sem escovas têm diferentes aplicações, como por exemplo em veículos elétricos. O motor elétrico sem escovas é uma máquina elétrica rotativa de corrente contínua que tem por objetivo converter energia elétrica em energia mecânica. A principal diferença dos motores sem escovas para os motores de passo e os motores de corrente contínua é a velocidade de rotação dos mesmos e as suas aplicações. O motor elétrico sem escovas é semelhante ao motor de passos, possui um estator onde se tem a montagem de bobinas configurando enrolamentos que têm por objetivo criar eletroímãs que serão responsáveis pela força elétrica que provocará o deslocamento do rotor, e o rotor pode ser, por exemplo, de ímãs permanentes. Então, nestas imagens, mostram-se as fases A e o complemento, a fase A', na posição 0 graus e 180 graus, e as fases B e C, respectivamente, na posição 60 graus e 120 graus. Então, percebe-se que há um deslocamento entre a fase A, B e C e os seus complementos A', B' e C'. Por sua vez, nesta imagem, o rotor é representado por um ímã permanente, para estudarmos o funcionamento dos motores sem escovas. Inicialmente, então, aplicando-se uma tensão elétrica na fase A, ou seja, fazendo com que a fase A receba o primeiro pulso de acionamento, então na posição 0 graus, o rotor estará posicionado então em frente à fase A e também alinhado com a fase complementar, que é a fase A'. A seguir, aplicamos o próximo pulso de acionamento, alimentando então a fase B e fazendo com que o rotor gire por 60 graus no sentido horário. A seguir, vamos alimentar a fase C e o rotor novamente vai girar em 60 graus no sentido horário. E finalmente o quarto pulso então será alimentando a fase A', consequentemente a fase A com tensão de polaridade invertida, fazendo o rotor então se posicionar a 180 graus. Continuamos a sequência de aplicação de pulsos, agora alimentando a fase B' e por fim a fase C'. Então percebam que os pulsos são aplicados sequencialmente das fases A, B e C e os seus complementos para fazer o rotor girar uma volta completa. Então a principal diferença do motor sem escovas para o motor de passos é que neste caso se aplicam os pulsos sempre de maneira sequencial, fazendo o rotor girar. O objetivo aqui não é fazer o rotor ficar parado em determinada posição ou avançar um número de passos bem definido, e sim fazer o rotor acompanhar a sequência de pulsos que são aplicadas às bobinas do estator, ou seja, ao campo magnético criado no estator. As principais aplicações dos motores sem escova são, por exemplo, em drones,
aeromodelos, automação e assim por diante. As vantagens dos motores sem escovas é que eles permitem operação em alta velocidade, eles têm baixa manutenção, visto não utilizarem escovas e coletor, permitem alta densidade de potência, ou seja, em um volume e peso reduzido, operação com alta potência, são motores que têm alto rendimento e permitem uma aceleração rápida. Por sua vez, o circuito de controle é mais complexo, pois precisa se alimentar as fases sequencialmente, então eles têm um circuito de alimentação mais complexo comparado com o motor de corrente contínua convencional com escovas. Em geral, utilizam sensores de posição para se ter a posição exata do rotor e com isso se ter então uma velocidade fixa e uma velocidade sem variações. Tem-se uma dificuldade maior para alterar a velocidade, pois no motor de corrente contínua basta alterar a tensão de alimentação e aqui precisa-se alterar a velocidade com que os pulsos são aplicados nas fases do motor. Então deve-se atuar sobre o circuito de acionamento do motor. As principais partes do motor sem escovas são parecidas àquelas de um motor, por exemplo, de passo, onde se tem o estator bobinado e se tem o rotor, por exemplo, com ímãs permanentes e também os elementos de fixação e a carcaça do motor. Existem dois tipos de motores sem escovas, aqueles que têm o rotor interno e aqueles que têm o rotor externo. Nesta imagem mostra-se um exemplo típico de um motor sem escovas com os fios de conexão do mesmo. Os motores, então, com rotor interno, eles têm o estator bobinado na parte externa, o que facilita a ventilação, ou seja, a troca de calor e a retirada do calor gerado nas bobinas do motor com o ambiente, enquanto o rotor, por exemplo, de ímãs permanentes, é montado na parte interna do motor. Por sua vez, o motor sem escovas de rotor externo, ele tem então a parte interna, ela continua sendo fixa, mas ela é bobinada, e a parte externa, que é a parte que gira, neste caso possui os ímãs permanentes. Neste tipo de motor tem-se uma dificuldade maior para retirar o calor gerado nas bobinas do motor. O circuito equivalente de um motor trifásico, ou seja, um motor que tem as fases A, B e C, é mostrado nesta imagem, onde se tem a resistência do enrolamento, a indutância do enrolamento e a tensão de armadura, sendo que externamente se aplica então uma tensão de alimentação sobre o conjunto de elementos mostrados aqui. Para cada fase, então, tem-se o circuito equivalente. Em geral, nos simuladores e nos desenhos de circuitos, representa-se o motor apenas por uma indutância. Pode-se conectar o motor sem escovas, ou seja, as três fases do motor, na conexão estrela ou na conexão triângulo ou delta. Isto depende do projeto do motor e das especificações de catálogo deste motor. O acionamento de um motor sem escovas é parecido com o motor de passo, com a diferença agora que no circuito lógico se tem também os sinais dos sensores de posição e a partir destes sinais geram-se então a sequência de pulsos que vão alimentar as fases A, B e C. Percebam nas tensões de potência que neste caso a fase A é alimentada com uma tensão positiva e depois com uma tensão negativa para gerar então o campo magnético complementar àquele da fase A', pois a alimentação da fase A' será com esta tensão invertida em relação à fase A, que seria a principal. Do mesmo modo para a fase B e para a fase C. Então, o circuito comum para se acionar um motor sem escovas é um conversor trifásico, ou seja, um conversor que tem 3 braços, 6 interruptores e 6 diodos de roda livre, configurando então
um inversor de tensão trifásico, ou seja, ponte completo, e que permite então a conexão do motor sem escovas através dos seus 3 fios nos pontos intermediários de cada fase deste conversor trifásico. Também podemos utilizar circuitos integrados de diferentes fabricantes. Aqui mostra-se um diagrama de blocos de um determinado fabricante com também os elementos, ou seja, os circuitos integrados dedicados, auxiliares para cada função, como, por exemplo, sensor de corrente para proteção, os circuitos para a geração da lógica, microcontroladores e assim por diante. Outros fabricantes também disponibilizam circuitos específicos para acionamento de motores sem escovas, inclusive com placas de demonstração ou placas para estudo de motores sem escovas, como mostrado na imagem deste slide. Então, nesta aula estudamos os motores sem escovas, fechando então a parte de motores de corrente contínua, e na sequência da nossa disciplina vamos estudar os motores de corrente alternada, começando pelos motores de indução monofásicos. A seguir vamos estudar os motores trifásicos. Então agradecemos a atenção de vocês e até as próximas aulas.